de informação ao longo do tempo. Né? Eu acho que a gente tem que encurtar o caminho desse jovem aos serviços de saúde, né? Fazer com que ele quebre um pouco os tabus, os preconceitos, que ele não pode procurar médico, que ele não pode procurar psicólogo, que a rede pública possa acolher esse jovem se ele tem alguma dúvida, se ele está com algum problema, se ele está com alguma dificuldade. Né? Eu acho que isso é muito importante também. E entre as pessoas que estão assistindo a gente, existem pessoas que estão lá no centro de assistência social ou em instituições penitenciárias ou mesmo de recuperação de menores. Quer dizer, aí eles estão lidando com crianças que já passaram do limite. Sim. Mas ainda tem o que ser feito. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Assim, é fundamental a gente resgatar essas crianças. Né? Assim, a gente está falando o tempo inteiro aqui, ou a maior parte do tempo, em prevenir o contato, em prevenir o uso indevido, em prevenir o abuso. Mas, né, e quem está trabalhando nessa outra ponta? Né? Saúde, assistência social, os agentes penitenciários, pessoas que trabalham, né, nas unidades de acolhimento, de resgate. Como fazer isso? Né? Quer dizer, eu acho importante a gente, de novo, aí a gente tem a importância ainda maior do trabalho em rede. Né? São jovens que já passaram de um limite, né? São jovens que já ultrapassaram, né, uma questão de contato com a substância, né, eles já experimentaram, eles já tiveram problemas, já tiveram impacto na sua vida por conta do uso da substância. Então, a gente tem que trabalhar expectativa de vida, perspectiva para eles, construção de projeto de vida, resgate, às vezes, de autoimagem, de autoestima. Muitas vezes esses jovens fazem parte de famílias absolutamente desestruturadas ou muitas vezes, né, nem tão, né, convivendo com suas famílias. Então a gente tem que dar suporte, tem que dar ajuda, tem que mostrar alternativas, né, e construir esse caminho de recuperação, esse caminho de saída juntos. Né? Quer dizer, a gente tem que trabalhar com um conceito que eu acho que é fundamental para o jovem de hoje, que é autonomia com responsabilidade. São eles, né, em última instância, que vão tomar as decisões na vida deles. Né? No momento dele tomar a decisão se ele vai beber ou não, se ele vai passar do ponto ou não, se ele vai pegar o carro depois de ter bebido ou não, se ele vai aceitar ou não a substância que o amigo ofereceu, quem vai decidir é ele que vai estar ali. Né? Então, normalmente não vai estar o professor, o assistente social, a mãe, o pai, é ele com ele mesmo, com os amigos, ele que vai ter que tomar a decisão. Então, é importante que ele carregue dentro da cabeça dele um pouquinho de cada um desses profissionais. Né? E que ele tome essa decisão, que ele possa buscar, né, amparo emocional, né, e de alguma forma vincular tudo aquilo que ele aprendeu, né, a questões emocionais, ao apoio, enfim, que isso tudo possa fazer com que ele tome uma decisão, né, mais saudável. E para a gente ter no futuro, não só jovens, mas uma população adulta, madura, menos refém do problema das drogas, o que se pode fazer para um futuro, para visualizar aqui uma cena melhor para daqui a 10, 20 anos? Eu acho que se a gente trabalha melhor com essa geração de jovens, a gente, né, por tabela, a gente vai ter uma geração de adultos que sabem lidar melhor com essa questão. E esses adultos vão ter filhos, né, com os quais eles vão ter diálogo e vão ter uma construção e vão ter um impacto melhor, né, nessa questão da relação com álcool, cigarro e as outras drogas. Assim, trabalhar essa geração é fundamental. Em paralelo, eu acho que a gente tem que trabalhar com a população o tempo inteiro. Né? Eu acho que o modelo que a gente usou para o cigarro é um modelo importante. Né? A gente conseguiu... O cigarro era glamouroso nos anos 60, 70. Hoje a gente conseguiu mostrar que o cigarro tem um impacto muito grande na saúde das pessoas. Né? Quer dizer, e o consumo, por conta disso, tem caído. A gente teria, por exemplo, que mostrar que a bebida não tem que estar associada a todos os eventos, por exemplo, comemorativos de festa. Pois é, ou se tiver associado de um modo responsável, né? E que o jovem possa ter esse consumo, possa ter esse contato mais tarde. Que quanto mais tarde ele começar a beber, maiores as chances dele ter um consumo mais responsável. Então, Jair, muito obrigada por essa aula. Imagina, eu que queria agradecer a oportunidade, né, de poder, né, dividir um pouquinho com vocês essa experiência que a gente está tendo ao longo desses últimos anos. Olha, para cada um de vocês que está no curso, eu acho que é muito importante, é fundamental o papel de vocês na educação, na saúde, serviço social, agentes penitenciários, enfim, todo mundo que está trabalhando nessa história pode ter certeza que o papel de cada um é fundamental para a gente tentar reverter ou prevenir, né, essa situação toda que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Tá aí o recado do psiquiatra Jairo Bauer. E aqui na nossa aula ao vivo no estúdio, nós destacamos também a presença da subsecretária de Regulação e Saúde, Maria Letícia Duarte Campos. Obrigada pela sua presença, subsecretária. E nós recebemos algumas perguntas que o Telmo vai responder para a gente. Primeiro, Telmo, uma pergunta que veio lá da cidade de Virgínia, do Júlio César da Cruz, da Escola Estadual Delfim Moreira. Ele pergunta o seguinte: qual atitude a escola, um professor, deve tomar quando o aluno está envolvido com as drogas? Bom, Júlio César, nós já tivemos a excelente fala do Dr. Jairo Bauer falando um pouco da questão do uso de drogas, álcool e outras drogas entre jovens e adolescentes. E como ele muito bem colocou, a nossa postura como educador, e a gente entendendo a educação num sentido mais amplo, é informar adequadamente e formar esses estudantes em relação ao consumo de álcool e outras drogas, assim como outros comportamentos de risco. A primeira reação que nós temos, geralmente, quando a gente se depara com essa questão, é uma postura radical, e a gente acaba utilizando o que a gente chama de pedagogia do terror, né? A pedagogia do terror seria aquela proposta que amedronta, de amedrontamento do estudante frente àquele consumo. A gente já sabe que essa estratégia ela não causa efeito, por um motivo muito óbvio, como eu já falei. Geralmente esse jovem ele ainda não tem um caso mais grave e se ainda tiver ele vê muita coisa positiva em relação a esse consumo. A questão, a grande desafio, a grande coisa que a gente deve começar a pensar primeiro você como professor ou educador da escola pensar em ações mais contínuas, evitar um julgamento radical sobre guerra às drogas ou a pedagogia do amedrontamento, como eu falei. Informar, ter uma linguagem horizontal com esse jovem, tentando formá-lo como um cidadão e mostrando que a questão do consumo de álcool e outras drogas pode trazer alguns benefícios para ele, mas muitas vezes ele não ainda está percebendo que isso está causando algum mal atualmente para ele, que é importante que haja uma conversa franca e aberta e principalmente democrática, sem autoritarismo, sem punições, que essa é a estratégia que acaba que a gente sabe que o jovem vai aceitar mais quando você for fazer o seu trabalho. Então, boa sorte, eu acho que o seu papel é muito importante nesse processo. Até uma outra pergunta é da Angelita Ferreira da Silva, da cidade de Monte Alegre de Minas, que trabalha no programa de saúde da família. Ela pergunta que influências os bebês que nascem de mães usuárias de drogas podem ter. Essa pergunta é importantíssima, Angelita, porque existe a questão, o uso de álcool, principalmente do álcool, durante a gravidez, álcool e tabaco, ela é causa de uma série de problemas de saúde no bebê. Isso afeta diretamente o bebê ao nascer. Afeta no desenvolvimento. Existe uma condição chamada síndrome fetal alcoólica, que é uma série de sintomas em que o bebê nasce e que causa alguns distúrbios no desenvolvimento desse bebê, inclusive o retardo mental, por exemplo. Então, é fundamental você que trabalha no Programa de Saúde da Família, no seu programa, no seu serviço, orientar gestantes em relação ao consumo de álcool e outras drogas. Telmo, mais uma vez, obrigada. E o Telmo promete responder as perguntas, mandar por e-mail, que o pessoal pediu a resposta por e-mail também. Com certeza. Obrigada, Telmo. Bom, gente, a gente não podia encerrar o programa de hoje sem falar sobre o objetivo de todo esse trabalho que nós estamos começando, que é o acolhimento, o bem-estar das pessoas que sofreram ou sofrem com as consequências do consumo de drogas, sejam elas proibidas ou não. A história que nós vamos conhecer agora é do uso de crack, um exemplo que há esperança, mesmo para os casos que parecem mais difíceis. Cheguei mesmo num ponto que nem eu não podia confiar em mim mais. Muito dinheiro foi embora, apartamentos, carros, caminhões. Eu cheguei a vender tudo que tinha na casa, até as torneiras, para adquirir a droga. Foi um momento muito difícil. O drama de Vladimir começou aos 14 anos de idade. O pai tinha uma marcenaria e nem imaginava que as visitas do filho escondiam um objetivo: cheirar a cola de sapateiro usada na empresa. A curiosidade e o incentivo de amigos levaram o adolescente a conhecer também as bebidas alcoólicas e outras drogas como a maconha e a cocaína. A pior delas, que destruiu mais, né, a minha vida toda, não só financeira, mas moral,
e foi mesmo crack. A mãe sofria com o comportamento do filho. Ela conta que Vladimir teve a oportunidade de estudar em ótimos colégios e conseguiu bons empregos, mas a droga impediu que ele levasse qualquer projeto adiante. Ele abandonou a escola, a família e o trabalho. Maria começou a ter medo de perder o filho. Eu já vi ele em situações perigosas, situações de morte mesmo, de envolver com pessoas más e de acidentou e de roubo. Maria diz que o filho passava dias fora de casa sem dar notícias e as noites pareciam intermináveis. Noites assim, traiçoeiras, né? Que você passa a noite inteira em claro sem saber se está vivo ou se está morto. Quer procurar e não sabe aonde vai. Não sabe se vai para uma favela, ver nas bocas de droga, não sabe se vai na polícia, se vai no pronto-socorro. Eu fiquei assim muitos e muitos anos. Sempre que ele voltava para casa, trazia a esperança de abandonar o vício. Você acaba de usar e fala, não, nunca mais eu quero usar. O dependente ele sofre muito porque quando ele melhora daquele período que ele passa drogado, ele tem um sentimento de culpa muito grande, uma tristeza, uma angústia e uma promessa de melhorar. Mas dias depois, ou mesmo horas depois, Vladimir perdia a luta contra a dependência química. Quando passa aquele efeito que você recupera aquelas noites que você não dormiu, né, que você ficou sem alimentar, aí já vem aquele pensamento de voltar, fazer o uso. Vladimir tem 4 filhos. A maior dificuldade é de pensar que eles poderiam seguir o meu exemplo. Hoje, com 46 anos, e depois de muitas promessas e recaídas, Vladimir encontrou o caminho da liberdade das drogas e da união com a família. Ele começou um novo tratamento médico há 6 meses e há 2 não usa drogas. Ele voltou a estudar, faz supletivo e está aprendendo a reconstruir a vida através da arte. Minha família estava toda quebrada, estava toda assim, né? Aí eu resolvi fazer um trabalho assim, juntando os cacos. E essa obra eu fazia questão de acabar. Vladimir fala orgulhoso dos encontros com a família, momentos importantes que a droga havia retirado do cotidiano dele. Vou para minha casa, encontro com a minha família, está todo mundo me esperando. É muita alegria quando eu chego lá. Eu posso brincar com meus filhos, posso conversar com eles, podemos ir junto a vários lugares, passear. Agora ele afirmando que está bem, que está feliz, que está disposto a viver essa felicidade por toda a vida, isso para mim foi muito emocionante. A sobriedade dele é a minha alegria. Essa vitória se transformou em um novo projeto de vida para mãe e filho. Agora nós vamos ajudar outras pessoas que precisam de entrar nesse tratamento e sair das drogas, porque as drogas só destroem. Exato. Né? E a sobriedade só constrói. Se você quer refazer, você vai refazer, vai conseguir muito mais, vai conseguir refazer até a vida de outros, que vão ver através de você, né, a luz no fim do túnel. E nós podemos ajudar também, e para isso informação é essencial. Então eu agradeço a sua companhia, conto com a sua participação e empenho durante todo o curso. Quem mandou pergunta e as perguntas não foram respondidas aqui, elas serão respondidas por e-mail. Não deixe também de visitar o ambiente virtual de aprendizagem na internet. Então até a próxima quinta-feira, eu espero você. Tchau! Thank you.